Um homem com 3 filhas, vivendo em dificuldades, viu uma milionária jogar uma caixa no lixo. Quando ele decide investigar e abre a caixa, fica em choque e entra em desespero ao descobrir algo que pode mudar suas vidas para sempre. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta e curta o vídeo para nos ajudar a trazer mais conteúdo para você. João, um homem de 43 anos que cuidava de suas 3 filhas sozinho, havia perdido o emprego e frequentemente enfrentava a dura realidade da fome. Naquela tarde sombria e fria, o beco onde João e suas filhas vagavam estava imerso em sombras e um vento cortante. João, exausto e com a expressão marcada pelo sofrimento, caminhava ao lado de Ana, a mais velha com 13 anos, Laura, de 8, que caminhava com uma expressão de angústia, e a pequena Rita, com 6, que tentava manter o espírito animado apesar da fome. O desespero se fazia presente em cada passo e a atmosfera estava carregada de tensão. Laura, com o rosto pálido e os olhos cansados, soltou um suspiro frustrado e disse: "Papai, estou com tanta fome." Sua voz estava carregada de tristeza e desespero, fazendo o coração de João pesar ainda mais. Ele tentou confortá-la, embora a incerteza sobre quando poderia satisfazer a fome de suas filhas o atormentasse. Enquanto procuravam entre os restos e detritos, João notou uma caixa parcialmente escondida sob um monte de lixo. Seu coração acelerou com uma esperança frágil. Com cuidado, ele puxou a caixa para fora e a abriu, revelando ferros velhos e objetos quebrados. No entanto, ao vasculhar mais fundo, encontrou uma segunda caixa menor, oculta entre os itens. Com mãos trêmulas e uma respiração acelerada, João conseguiu abrir a caixa menor. O que encontrou dentro fez seu coração bater descontroladamente. Um envelope grosso e volumoso, cheio de dinheiro. A visão do dinheiro fez seus olhos se arregalarem e uma onda de emoções conflitantes, esperança, pânico e descrença, tomou conta dele. Ele sabia que essa quantia poderia significar um alívio para a miséria de sua família. Mas a situação exigia uma decisão rápida e cuidadosa. Enquanto João tentava processar a descoberta, um sentimento de apreensão o envolveu. Ele notou uma figura sinistra, encoberta pelas sombras e parcialmente oculta, observando-os de uma distância segura. O contorno da figura era indistinto, mas a presença ameaçadora era inconfundível. O medo se misturava com a adrenalina da descoberta e o ambiente parecia ficar ainda mais opressivo. "Pai, quem é aquela pessoa?" perguntou Rita, com uma voz trêmula e cheia de medo. João apertou a mão de Rita, tentando esconder sua própria ansiedade. "Não sei, filha. Vamos para casa agora, rápido", ele disse, sua voz carregada de urgência. Com o dinheiro escondido sob o braço e a sensação crescente de insegurança, ele apressou o passo, puxando suas filhas para fora do beco e se afastando da presença ameaçadora. Rita observava com curiosidade a pequena caixa que João carregava, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto caminhavam rapidamente, a figura que os observava desapareceu na escuridão, deixando João preocupado, mas decidido a proteger suas filhas e enfrentar a situação inesperada. Ao chegarem à sua humilde moradia, João trancou a porta, sentindo-se cada vez mais ansioso. Laura e Rita, ainda sem comer, assistiram com atenção enquanto João, com as mãos cansadas, preparava uma refeição simples. Ele tentava fazer o melhor que podia com os poucos ingredientes disponíveis, enquanto as meninas observavam, esperando que a comida aliviasse um pouco da fome e da preocupação. Ana, a filha mais velha, sentava-se quieta em um canto, tentando disfarçar o próprio desconforto. Ela sabia que qualquer sinal de fraqueza poderia adicionar mais pressão sobre os ombros já pesados de João. Com um esforço visível, Ana tentava manter a calma e dar apoio silencioso ao pai, mesmo que seu estômago roncasse de fome. João não conseguia tirar da cabeça o peso da descoberta que acabara de enfrentar. A situação estava pesando sobre ele,
E ele sabia que precisava encontrar uma maneira de obter ajuda para resolver o problema. Sem nenhum meio de comunicação para ligar e pedir assistência, sabia que teria que buscar orientação pessoalmente, o que só aumentava sua ansiedade. Enquanto preparava a refeição e tentava manter o ânimo das filhas, João pensava nas possíveis soluções e nos próximos passos que deveria tomar. Com um olhar ansioso e sincero, Rita perguntou se estariam em segurança, uma preocupação que também parecia afetar suas irmãs. João, percebendo a ansiedade delas, tentou transmitir um senso de calma e reassurou que a principal preocupação era agir com precaução e atenção. Ele sabia que manter a calma seria essencial para enfrentar a situação. Com uma sensação de determinação, João guardou cuidadosamente o envelope em um local seguro e decidiu sair em busca da oficial Jéssica, uma pessoa de sua confiança e com quem já tinha lidado em outras situações. Ele esperava que a experiência e a competência dela pudessem oferecer a ajuda necessária. Ao chegar à delegacia, João contou a Jéssica sobre os eventos recentes com detalhes. Ela ouviu atentamente e, após examinar o dinheiro com precisão, concordou em registrar o caso e começar uma investigação. Jéssica prometeu usar os números dos bilhetes para rastrear a origem do dinheiro e assegurar a proteção da família. Ao retornar para casa, um sentimento inquietante o envolveu como uma névoa densa. As dúvidas e inseguranças sobre a escolha que fizera cresceram como sombras em sua mente, corroendo qualquer certeza que pudesse ter tido. Cada passo em direção à entrada da casa parecia um eco de sua própria hesitação. Ao cruzar o limiar da porta, seus olhos imediatamente foram atraídos para um envelope solitário repousando sobre o sofá. A presença do envelope parecia desafiadora, um sinal de algo mais sinistro à espreita. O coração dele acelerou, e a curiosidade misturada com a ansiedade o forçou a pegar o envelope. O papel era áspero ao toque, e a caligrafia manuscrita na frente parecia quase zombando, como se conhecesse seus medos mais profundos. Quando finalmente leu a mensagem, suas mãos tremeram. Não se meta onde não é da sua conta. Um frio cortante e gelado percorreu sua espinha, e um pavor profundo o envolveu como um manto sombrio. A casa, normalmente um refúgio de conforto, parecia agora um labirinto de silêncio agoniante e escuridão inquietante. O vazio ao seu redor parecia ecoar o alerta sinistro da mensagem. Com o bilhete ainda nas mãos, ele fechou a porta com um movimento firme e resoluto, como se pudesse trancar também a crescente sensação de ameaça que permeava o ambiente. O medo, agora palpável, o levou a buscar algum tipo de segurança em suas filhas. Ele correu para elas, envolveu-as em um abraço apertado e desesperado, como se a proximidade delas pudesse acabar com a tensão que havia começado a se formar em sua mente. Naquela união apertada, ele procurou algum alívio para o medo crescente e uma âncora para sua crescente sensação de desespero. Nos dias que se seguiram, João começou a perceber um aumento inquietante na sensação de afastamento que o envolvia. O ambiente ao seu redor parecia ter mudado de forma sutil, mas perceptível. Comentários e rumores começaram a se espalhar pela vizinhança como uma onda de desconfiança. Vozes baixas e olhares furtivos se tornaram uma constante, criando um clima de estranhamento e distanciamento que parecia notável. Sua filha mais nova, Rita, com a perspicácia própria das crianças, logo percebeu a mudança no comportamento das pessoas ao redor. Ela não hesitou em questionar João, sua voz carregada de curiosidade e preocupação. Ele refletiu por um momento, tentando encontrar palavras que fizessem sentido para a mente jovem e inocente dela. Finalmente, explicou que às vezes, quando as pessoas se deparam com algo que não compreendem, elas tendem a se afastar ou reagir de maneira estranha, como se o desconhecido pudesse contagiar ou ameaçar. Laura, a filha mais velha, estava visivelmente perturbada.
A ansiedade estampada em seu rosto mostrava claramente seu desconforto. Ela se aproximou de João, os olhos brilhando com uma mistura de dúvida e medo, e perguntou se, de alguma forma, haviam cometido um erro. Sua voz tremia levemente e João percebeu o peso da preocupação que carregava. Tentando oferecer algum alívio, ele sorriu para ela com um caloroso gesto de tranquilidade e a envolveu em um abraço protetor. Nada está errado, garantiu ele, sua voz firme e reconfortante. Estamos apenas passando por um momento complicado, mas tudo vai ficar bem. Mais tarde, enquanto a noite se aprofundava e um silêncio profundo tomava conta da casa, João notou um carro grande e escuro que não lhe era familiar. O veículo, de aspecto ameaçador e com janelas escuras, passava lentamente pela rua e fez uma parada em frente à sua casa pela segunda vez. O medo começou a se infiltrar lentamente em seus pensamentos, como um veneno sutil. O silêncio da noite, com as crianças já tranquilamente adormecidas em seus quartos, parecia amplificado, intensificando a inquietação que preenchia sua mente. Cada som do exterior parecia mais alto, cada sombra mais sinistra, e João não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava à espreita. Por volta das 2 da manhã, um som súbito e inesperado, o ronco profundo de um motor, fez João pular da cama com um sobressalto. O barulho parecia ter sido arrancado das sombras da noite, penetrando o silêncio como um grito assustador. Com o coração disparado, ele se aproximou da janela e olhou pelas frestas, os olhos arregalados em busca de respostas. Lá fora, um carro de aparência sinistra estava novamente estacionado em frente à sua casa. A angústia de João aumentou quando ele notou uma figura encapuzada se aproximando, movendo-se com passos lentos e deliberados, como se a escuridão fosse seu aliado. O coração de João martelava em seu peito e a urgência o impulsionou a correr para o quarto das crianças. Cada batida de seus pés parecia um tambor estrondoso no silêncio opressivo da casa. Com a mente fixada na proteção de sua família, ele entrou no quarto delas, seus olhos percorrendo rapidamente os rostos adormecidos de Rita, Laura e Ana. A sensação de que o tempo estava se esticando e se arrastando intensificava a tensão. Sussurrem baixo e sigam-me, João pediu, sua voz um sussurro tenso que se misturava ao medo crescente. Ele as conduziu para um esconderijo improvisado sob a escada, um espaço pequeno e abafado, mas o mais discreto que podia encontrar. João tentou manter a calma, sua própria ansiedade refletida no espelho das expressões preocupadas de sua família. Silêncio absoluto, ele pedia, tentando não revelar o quão perturbado realmente estava. O tempo parecia se arrastar interminavelmente, com cada segundo se arrastando como se carregasse o peso do mundo. Cada pequeno som do exterior, o estalo de uma folha, o murmúrio do vento, parecia amplificado, fazendo os corações baterem mais rápido. Finalmente o barulho familiar do motor retornou, uma melodia perturbadora que ecoou à distância, e então o carro se afastou lentamente, desaparecendo na escuridão. João exalou um suspiro de alívio profundo, sentindo-se como se tivesse sobrevivido a um pesadelo temporário. Mas enquanto olhava para os rostos tensos ao seu redor, a sombra da realidade se fazia presente. Sabia que aquele alívio momentâneo não resolvia os problemas que enfrentavam. Era claro que o ocorrido era apenas um indício de algo muito mais sério e potencialmente ameaçador que ainda estava por vir. Ele observou os rostos preocupados de sua família, ciente de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Na manhã seguinte, João estava no pequeno quarto de armazenamento, onde guardava algumas coisas antigas e objetos pessoais. Ele havia decidido organizar o espaço, tentando se distrair e talvez encontrar algo útil que pudesse aliviar a situação financeira. Enquanto mexia nas caixas, suas 3 filhas apareceram para fazer companhia ao pai. A atmosfera estava carregada e a inquietação era palpável para elas. Laura, a filha do meio,
Notou o cansaço no rosto de João, moldado pela noite de insônia e preocupação. Com um olhar de preocupação genuína, ela perguntou: "Pai, você está bem? Parece tão preocupado." João forçou um sorriso, tentando esconder o peso do estresse. "Estou, minha princesa", disse ele, a voz tentando soar leve, mas traída por um tremor sutil. Para desviar a atenção de suas inquietações, ele se esforçou para manter a conversa focada em assuntos triviais, buscando criar um ambiente mais descontraído. No entanto, o clima tenso pairava como uma nuvem invisível sobre a família. O tempo parecia se arrastar, cada segundo mais pesado que o anterior. O breve alívio da rotina normal foi abruptamente interrompido por um som inesperado na porta. O coração de João pulou no peito e uma sensação ruim tomou conta dele. Ele se aproximou da porta com um passo hesitante, seus olhos passando pela pequena janela da entrada. Ao abrir a porta, encontrou Jéssica, a oficial de polícia. Embora sua presença oferecesse um alívio momentâneo, a expressão grave e cansada dela aumentou a tensão. "João", começou ela entrando sem cerimônia, "precisamos conversar." A atmosfera ficou ainda mais carregada. Jéssica revelou que o dinheiro que João havia encontrado estava ligado a um esquema extenso de fraude, envolvendo várias camadas de corrupção. A polícia havia rastreado a origem dos fundos e descobriu que Roberta Castro, uma figura infame e temida, estava diretamente envolvida. O nome de Roberta Castro carregava um peso sinistro, conhecido por suas ações implacáveis e seu controle absoluto sobre operações ilícitas. Jéssica alertou que Roberta estava intensamente determinada a eliminar qualquer obstáculo em seu caminho, incluindo João. Ela enfatizou que a segurança de João e de sua família estava em risco e que ele precisava ser extremamente cauteloso. Cada palavra de Jéssica aumentava a tensão, tornando a realidade do perigo iminente ainda mais palpável. João sentiu um frio na barriga enquanto absorvia a gravidade da situação. A pressão de proteger sua família e a ameaça crescente formavam um nó apertado em seu estômago. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas agora, mais do que nunca, precisava encontrar uma forma de manter sua família a salvo e desvendar o intrincado jogo de perigos que se desenrolava ao seu redor. O clima na casa ficou ainda mais pesado, enquanto Jéssica insistia na necessidade de tomar cuidado. João, agora claramente preocupado, percebeu o quão grave a situação era e o perigo que ainda podia vir. Quando Jéssica saiu, o barulho da porta batendo atrás dela parecia fazer o ambiente ainda mais pesado e inquietante. Poucos minutos depois da saída de Jéssica, uma batida firme e implacável na porta fez João pular. O coração dele disparou como um tambor e o suor frio escorreu por sua testa. Com um medo crescente, ele se dirigiu à entrada e, ao abrir a porta, ficou paralisado diante de uma cena aterrorizante. Roberta Castro, com um olhar calculista e uma presença imponente, estava acompanhada por um grupo de homens robustos, com expressões de pedra e postura ameaçadora deixavam claro que eram homens de respeito e poder. Roberta avançou sem hesitar, sua presença opressiva preenchendo o espaço. João, com as mãos visivelmente trêmulas, tentou manter a compostura, mas o pavor era nítido em cada movimento seu. "Bem-vinda", ele forçou a dizer, sua voz saindo como um sussurro nervoso. Sem sair da frente da porta, Roberta o empurrou com um gesto frio e calculado. A suavidade de sua voz contrastava com o peso ameaçador das palavras. "Só vim garantir que não haja mal-entendidos. É melhor para você esquecer o que encontrou. Não quero que você cause mais problemas para si mesmo." O tom de Roberta era quase sedutor em sua crueldade, um fio de ameaça implícita que fez o sangue de João gelar. Ele engoliu em seco, a garganta seca como areia. Eu não tenho intenção de causar problemas. Só quero que tudo isso acabe." Roberta inclinou a cabeça ligeiramente, estudando João com um olhar frio e calculista, como se pesasse cada palavra e expressão dele. "Ótimo.
porque qualquer tentativa de envolver a polícia vai acabar sendo muito mais complicada para você do que pode imaginar. Com um sorriso que não chegava aos olhos, Roberta fez um gesto para seus homens e se virou. Eles saíram da casa com uma confiança intimidante, os passos pesados ressoando no chão. João fechou a porta com um movimento lento, quase mecânico, sua respiração acelerada e descompassada. Ele se afundou em uma cadeira próxima, o som de seu coração batendo forte no peito era quase ensurdecedor. O peso da visita de Roberta era esmagador, uma confirmação de que os problemas estavam apenas começando e que a situação poderia se tornar ainda mais grave. As sombras da sala pareciam se alongar e se fechar ao seu redor, e ele sabia que sua vida estava prestes a se complicar ainda mais. Cada pequeno som da casa agora parecia amplificado, como se o próprio ambiente estivesse sussurrando as ameaças não ditas que pairavam no ar. João estava ciente de que, a partir daquele momento, estava mergulhado em um pesadelo que ele não sabia como iria enfrentar. João sentia que a situação estava longe de ser resolvida. A visita de Roberta deixara uma marca indelével em sua mente, e a tensão ao redor de sua casa só parecia crescer. Ele se via constantemente imerso em pensamentos desesperados, tentando traçar uma solução. Mas suas próprias dúvidas eram como sombras, eclipsando qualquer vislumbre de clareza. Cada dia parecia um teste de resistência. A sensação de ser observado, que antes era uma inquietação passageira, agora se transformara em uma presença constante e opressiva. Seus vizinhos, que antes lhe dirigiam sorrisos amigáveis, agora lançavam olhares desconfiados e carregados de julgamento. As conversas sussurradas e os olhares furtivos que recebia ao passar pelas ruas contribuíam para a crescente sensação de isolamento e paranoia. Era como se uma nuvem de desconfiança pairasse sobre ele, tornando cada pequeno gesto ou movimento uma potencial fonte de crítica. A atmosfera ao redor de sua residência era um misto de opressão e inquietação, como se a própria casa estivesse absorvendo a tensão crescente. Os passos dos vizinhos, o som distante de conversas abafadas e até mesmo o ruído do vento pareciam carregar uma carga de ameaça. O que antes era um lar tranquilo, agora se transformara em um campo minado de insegurança e medo. João fazia o máximo para manter a rotina diária de suas filhas o mais normal possível. Ele se esforçava para criar um ambiente de segurança e normalidade, mesmo enquanto a tempestade que se formava ao seu redor parecia prestes a desabar. Cada refeição compartilhada, cada noite tranquila que conseguia proporcionar a elas, era um ato de coragem em meio ao caos. Mas a constante preocupação com possíveis retaliações e o medo de que algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento pesavam sobre seus ombros como uma carga esmagadora. O estresse e a ansiedade estavam começando a corroer sua capacidade de lidar com o dia a dia. Pequenos desafios que antes seriam simples, agora pareciam montanhas intransponíveis. João lutava para se concentrar, e o cansaço mental se refletia em sua aparência e em seu comportamento. As noites mal dormidas tornavam-se cada vez mais frequentes, e o medo de que um novo ataque ou uma nova visita pudesse ocorrer a qualquer momento era um constante lembrete da fragilidade de sua situação. Os pequenos sinais de desgaste, como o tremor em suas mãos quando tentava abrir uma lata de comida, ou a hesitação em seu olhar ao responder uma pergunta simples, eram evidências de um homem à beira do limite. Cada telefone que tocava, cada batida na porta, era um motivo para o coração de João acelerar e a ansiedade crescer. A constante sensação de estar à beira de um colapso só servia para aumentar a tensão e a incerteza que envolviam sua vida. João sabia que a situação estava se tornando insustentável.
O desejo de proteger suas filhas e a necessidade urgente de encontrar uma solução para essa situação desesperadora o impulsionavam, mas as sombras de medo e dúvida continuavam a se estender, criando um labirinto de desafios que parecia impossível de superar. A cada dia que passava, a sensação de estar mergulhado em um pesadelo sem fim se tornava mais intensa, e João se via cada vez mais preso em uma teia de medo e desespero. Numa manhã cinzenta e silenciosa, enquanto retornavam da padaria, Ana notou um clima estranho. "Papai, por que todo mundo está agindo de maneira tão diferente hoje?" Ela perguntou, seus olhos curiosos fixos nos rostos das pessoas que passavam. João, forçando um sorriso que não chegava aos olhos, segurou a mão dela com um aperto gentil, tentando não deixar transparecer a preocupação. "Vamos nos manter firmes, vai ficar tudo bem", ele respondeu, a voz falhando ao transmitir a segurança que desejava oferecer. Ao chegarem em casa, a atmosfera que encontraram era ainda mais perturbadora. Um calafrio percorreu em João quando viu o que esperava por eles. Na parede da entrada, um pedaço de papel estava afixado com uma fita preta, como se fosse um aviso sinistro. As letras, escritas com uma caligrafia errática e apressada, diziam: "Cale-se ou pague o preço". O coração de João acelerou ao ler a mensagem, e uma sensação de pânico o envolveu. Ele sentiu suas mãos suadas ao tentar puxar as filhas para dentro, sua respiração pesada, enquanto fechava a porta com um estrondo, como se estivesse tentando isolar o terror que o seguia. Uma sensação de claustrofobia, um sufoco, tomou conta da casa. João percebeu que o ambiente estava carregado de uma tensão e o ar parecia mais espesso. Cada sombra projetada pelas fracas luzes da entrada parecia se alongar e se tornar ameaçadora. Ele se forçou a manter uma expressão calma para as filhas, tentando criar uma atmosfera de normalidade, mas seu coração batia com tanta força que parecia querer saltar do peito. "Vamos lá, meninas", disse ele, sua voz tremendo um pouco. "Vamos ficar na sala e fazer algo divertido para distrairmos." Ao conduzi-las para a sala, João notou a inquietação crescente nas pequenas, que também sentiam a mudança no ambiente. Tentou com todas as suas forças criar uma distração, pegando alguns jogos de tabuleiro e tentando iniciar uma partida, mas sua mente estava longe, atormentada pelas implicações daquela ameaça. Enquanto tentava manter as aparências, João não pôde ignorar os sons fora de casa. O vento uivava com uma intensidade inquietante e o som das folhas secas raspando no chão parecia quase como se fossem vozes sussurrando ameaças. Ele se aproximou da janela e olhou cautelosamente para fora, seus olhos escaneando a rua silenciosa. A presença de carros estacionados em lugares estranhos e a ausência de pessoas na rua intensificavam seu medo, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. No silêncio quase ensurdecedor da casa, João tentou acalmar suas filhas com histórias e brincadeiras, mas cada vez que a porta se movia, seu coração saltava. Sentia como se a ameaça se estendesse para além do papel na parede, envolvendo cada aspecto de sua vida. Ele sabia que não poderia ignorar a gravidade da situação, mas ao mesmo tempo, a ideia de que alguém estava monitorando cada movimento seu o deixava paralisado. Quando o telefone tocou de repente, um salto de pânico percorreu sua coluna. João atendeu com mãos trêmulas, esperando qualquer coisa que pudesse oferecer uma solução, ou pelo menos uma pista sobre o que estava por vir. A voz no outro lado da linha era fria e calculista, apenas uma série de instruções e ameaças, como se quisesse garantir que a mensagem fosse compreendida na sua totalidade. João terminou a chamada com um nó na garganta, sentindo o peso das palavras ainda ecoando em seus pensamentos. Depois de desligar, ele se sentou no sofá com suas filhas, a sensação de vigilância nunca se afastando.
João tentava manter a calma, mas sua mente estava correndo, tentando planejar o próximo passo enquanto a tensão continuava a crescer. Proteger Ana e Mariana era sua prioridade, mas ele sabia que o desafio estava apenas começando. A sensação de estar cercado e a iminência de uma ameaça desconhecida criavam um ambiente carregado de medo e insegurança. João estava ciente de que, a partir daquele momento, sua luta pela segurança e pela paz estava longe de acabar. João estava em pânico e decidiu pedir ajuda para Jéssica, a policial. Ela prometeu ir até a casa dele o mais rápido possível. Quando viu a mensagem ameaçadora, sugeriu instalar câmeras de segurança para ficar de olho na situação. Mesmo assim, João sabia que isso era só um alívio temporário. A sensação de estar sozinho na batalha era enorme, e ele duvidava que as câmeras fossem resolver tudo. Jéssica percebeu o quanto João estava angustiado e tentou ajudar mais, prometendo aumentar a presença policial na área e dando um número de emergência direto para ele. Mas João estava visivelmente frustrado e seus olhos cansados mostravam que ele achava que nenhuma medida seria suficiente contra a ameaça crescente. Ele agradeceu a Jéssica, mas o alívio parecia passageiro. Na manhã seguinte, a tensão ainda estava no ar e a casa parecia mais pesada. João encontrou um envelope misterioso na porta, sem qualquer identificação sobre quem poderia ter enviado. O envelope parecia carregar um peso, como se fosse um símbolo tangível da sua angústia. O frio do papel nas suas mãos trêmulas refletia a gravidade da situação. Ao abrir o envelope, João encontrou uma pilha de documentos detalhando uma vasta rede de corrupção. Os papéis, com carimbos e assinaturas de pessoas influentes, implicavam Roberta e revelavam uma teia de contatos e esquemas envolvendo políticos e empresários poderosos. Havia até fotos comprometedoras e comunicações privadas que expunham uma verdade que João nunca imaginara. Ele percebeu que estava no meio de algo muito mais complicado e perigoso do que pensava. O peso dos documentos parecia físico, e João, ao folhear as páginas, sentia o peso da realidade esmagadora do que estava enfrentando. O cheiro de tinta fresca e o som das páginas viradas adicionavam um tom sinistro à situação, como se cada detalhe revelado fosse uma peça de um quebra-cabeça sombrio que ele estava sendo forçado a montar. Pouco depois, a atmosfera ficou ainda mais carregada quando recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado da linha, sombria e carregada de mistério, advertia-o a não confiar em ninguém próximo a ele. João sentiu um calafrio, um tremor de medo e ansiedade misturados. A sensação de estar cercado por perigos invisíveis o envolveu como uma névoa fria. E ele percebeu que qualquer movimento em falso poderia ter graves repercussões. As paredes de sua casa, antes um abrigo seguro, agora pareciam se aproximar, carregadas de uma tensão palpável e ameaçadora. Enquanto a voz anônima se desvanecia, João olhou ao redor, os olhos fixos em suas 3 filhas, que brincavam distraídos na sala ao lado. A imagem de suas filhas rindo e jogando pela sala contrastava dolorosamente com o caos interno que ele estava enfrentando. O peso dos documentos e das ameaças parecia quase físico, pressionando-o a cada respiração. Sentindo o coração acelerar, João percebeu que estava à beira de uma decisão crucial e difícil. Deveria expor o que descobriu e enfrentar as possíveis consequências de sua revelação, ou permanecer em silêncio para proteger sua família do que poderia vir a seguir. A gravidade da escolha que tinha pela frente o fazia sentir-se paralisado, como se estivesse à beira de um abismo sem fim. Ele olhou para suas filhas novamente, sentindo um turbilhão de emoções. A coragem necessária para enfrentar a verdade e os perigos que isso implicava era imensa, mas a responsabilidade de protegê-las pesava ainda mais. Com um suspiro profundo e a sensação de que o destino de sua família estava pendendo na balança, João fez uma escolha firme.
Ele sabia que precisava agir para garantir a segurança delas, mesmo que isso significasse mergulhar em um caminho repleto de incertezas e perigos. Enquanto se preparava para os desafios que estavam por vir, a decisão de João era clara. Ele enfrentaria o que viesse com a determinação de proteger suas filhas a todo custo. A luta estava apenas começando e ele estava prestes a entrar em um labirinto de segredos e traições que desafiariam tudo o que ele conhecia. A noite se aproximava e, com ela, a promessa de um confronto inevitável. João estava imerso em uma crise pessoal profunda, atormentado por uma escolha devastadora: entregar à polícia os documentos que poderiam expor um grande esquema de corrupção, arriscando sua própria segurança e a de sua família, ou permanecer em silêncio, sabendo que isso o tornaria cúmplice do crime. O peso emocional dessas opções era esmagador, e cada alternativa parecia ter suas próprias consequências dolorosas, como se estivesse preso entre dois abismos igualmente aterradores. Sua luta interna foi interrompida quando Rita, sua filha mais nova, saiu para uma visita à casa de uma amiga. A pequena, com seus cabelos ainda úmidos do banho e uma alegria contagiante no olhar, parecia um raio de sol em meio à tempestade que se formava ao redor dele. João tentou se distrair com a ideia de que tudo estava bem, como se a presença de Rita fosse um sinal de normalidade em um mundo cada vez mais sombrio. No entanto, conforme as horas passavam e a noite avançava, a ausência prolongada de Rita começou a transformar a esperança em um crescente sentimento de angústia e desespero. O que inicialmente parecia uma pequena aventura infantil, rapidamente se tornou uma fonte de preocupação cada vez mais agoniante. Cada minuto que passava sem notícias da filha era como uma facada em seu coração, e a escuridão da noite parecia amplificar seu medo. A tensão se instalou, e João se viu mergulhado em uma busca frenética pela filha. Ele percorreu a vizinhança, seus passos apressados ressoando nas ruas desertas, perguntando a amigos próximos, conhecidos e até mesmo a estranhos se haviam visto Rita. Cada rosto que encontrava, cada resposta negativa, parecia aumentar seu desespero, como se ele estivesse correndo em círculos dentro de um pesadelo sem fim. Ana e Laura, suas filhas mais velhas, começaram a mostrar sinais visíveis de preocupação. Seus olhos estavam marejados, e as palavras de encorajamento que tentavam trocar entre si soavam vazias diante da crescente sensação de pânico. O clima de desespero se espalhou pela casa, tornando o ambiente cada vez mais sufocante. O receio de que o desaparecimento de Rita pudesse estar de alguma forma ligado às suas recentes ações e ao confronto com Roberta apenas intensificava o desespero de João, tornando cada minuto sem notícias ainda mais angustiante e insuportável. A noite avançava e a tensão na casa de João estava visível, como um peso no ar que parecia ficar mais pesado a cada minuto. O desespero de João atingiu outro nível quando ouviu um carro se aproximando, quebrando o silêncio da noite. Seu coração disparou ao reconhecer o veículo de Roberta, com suas luzes cortando a escuridão de forma fria e ameaçadora. A sensação de terror aumentou ao pensar que a presença dela podia estar ligada ao desaparecimento de Rita. Roberta estacionou o carro com uma calma perturbadora e desceu com uma confiança calculada. Cada passo dela parecia ecoar uma ameaça silenciosa, e sua presença era um lembrete sombrio de que a situação estava longe de ser segura. Quando ela se aproximou de João, seu olhar era frio e implacável, e a maneira como andava mostrava um controle absoluto sobre a situação. Roberta então ofereceu a João uma quantia considerável de dinheiro, os papéis brilhando sob a luz da varanda como uma tentação perigosa. Sua voz era um sussurro cortante, enquanto exigia que João ficasse em absoluto silêncio e entregasse todas as informações que tinha. O tom de sua voz era claro e não deixava margem para dúvidas.
Ele estava sendo forçado a tomar uma decisão que poderia decidir o destino de sua família. Desesperado, João interrompeu Roberta com a voz tremendo de medo e determinação. "E a minha filha, onde está ela?" ele perguntou, seu tom áspero revelando a mistura de pavor e vontade de lutar. Roberta, com um sorriso enigmático, disse que não sabia onde estava Rita, insistindo que ainda não tinha feito nada. A frieza de suas palavras foi um golpe cruel, e João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A mensagem era clara e devastadora. Se João não colaborasse, suas filhas poderiam estar em perigo real. O desespero misturava-se com a sensação de traição e impotência. João percebeu que aceitar a oferta de Roberta não garantiria a proteção verdadeira para sua família, e a situação estava ficando cada vez mais perigosa e imprevisível. Roberta deu um prazo até o dia seguinte para João tomar uma decisão, sua voz carregada de uma ameaça implícita que parecia ecoar na noite. A pressão estava se tornando quase insuportável, e o medo de perder tudo o que amava estava prestes a explodir em sua mente. A ameaça iminente de Roberta misturava-se com a angústia pelo desaparecimento de Rita, criando um turbilhão de emoções conflitantes e dúvidas paralisantes. Enquanto João lutava para processar a ameaça e lidar com o medo crescente, um som brusco interrompeu o silêncio. Alguém estava batendo na sua porta. O pânico cresceu dentro dele enquanto ele abria a porta com urgência. Para seu alívio e surpresa, encontrou um antigo vizinho carregando Rita em seus braços. A expressão preocupada do vizinho e o olhar aliviado de Rita, com os olhos um pouco vermelhos, mostravam o alívio que João tanto desejava. O vizinho explicou com um tom de preocupação que encontrou Rita vagando a alguns quarteirões de distância. Ele a havia visto sozinha e desorientada, e para ajudar, a trouxe de volta para casa. João, com o coração ainda acelerado, abraçou o vizinho com uma gratidão genuína, seus olhos brilhando com lágrimas de alívio. Embora o retorno de Rita fosse um alívio profundo e imediato, João sabia que a ameaça de Roberta e o peso da decisão que precisava tomar ainda pairavam sobre ele. O perigo estava longe de terminar, e a realidade da situação ainda se estendia como um desafio sombrio. Mas, por enquanto, ao olhar para sua filha segura e abraçada a ele, João encontrou um pouco de paz em meio ao caos, mesmo sabendo que a luta estava apenas começando. Rita estava finalmente em segurança, longe dos problemas de corrupção que assombravam a cidade. João sentiu um grande alívio ao ver sua filha em casa, mas a noite ainda estava longe de ser tranquila. Logo depois, Jéssica, a policial que ele conhecia bem, apareceu na porta. Sua presença trouxe uma mistura de esperança e nervosismo. João a recebeu com um sorriso, mas também com uma pontinha de ansiedade. A presença de Jéssica era um alívio, mas também um lembrete de que a situação ainda estava longe de ser resolvida. Ela fez um gesto para que se deslocassem para um canto mais reservado da casa, onde poderiam conversar em particular. Uma vez que estavam em um ambiente mais íntimo, com a luz baixa da sala criando uma atmosfera tensa, João começou a relatar tudo o que havia acontecido. Sua voz estava baixa e carregada de emoções. "Ela me ofereceu uma boa quantia para eu não falar sobre o que descobri", contou João, sua voz tremendo e seu rosto demonstrando angústia. "Mas as ameaças? Ela disse que minhas filhas estariam em perigo se eu não cooperasse." Jéssica escutou atentamente, mas sua expressão mostrava um pouco de desconfiança. "João, você precisa entender que aceitar qualquer acordo com Roberta não vai resolver o problema", ela disse com firmeza. "Esses acordos só garantem silêncio por um tempo e adiariam o confronto. Eles não trazem uma solução real ou segurança a longo prazo." João estava claramente abalado, com a mente em uma tempestade de pensamentos e dúvidas. Ele estava lutando para manter sua integridade enquanto o medo pela segurança de suas filhas o consumia.
Ele olhou para Jéssica com um desespero visível, sua luta interna evidente em cada linha de seu rosto. Eu sei que aceitar a proposta de Roberta seria trair meus princípios, admitiu João, sua voz quebrando. Mas não posso arriscar a vida das minhas meninas. Eu simplesmente não posso. A declaração de João era um grito silencioso de angústia, uma batalha entre fazer o certo e o medo esmagador pela segurança de sua família. Jéssica, vendo a profundidade do conflito de João, sentiu uma mistura de compaixão e necessidade de ser firme. João, você não está sozinho nessa, Jéssica disse com determinação. Vamos encontrar uma solução. Não vamos deixar Roberta ganhar pelo medo. Sua coragem em não aceitar a proposta é crucial para derrubar essa corrupção. Mas você precisa confiar em nós e estar preparado para o que vem por aí. As palavras de Jéssica foram um raio de esperança em meio ao turbilhão emocional de João. Ele sabia que a luta estava longe de acabar, mas as palavras dela ofereceram um pouco de clareza e força. Com um olhar resoluto, João se preparou para enfrentar o que viria, sabendo que a batalha pela justiça e pela segurança de sua família estava apenas começando. Jéssica, percebendo a gravidade e a complexidade da situação, olhou para João com um misto de empatia e determinação. Você tomou a decisão certa, ela disse com um tom de voz firme e encorajador. Eu vou reforçar a segurança ao redor da sua casa imediatamente. Aumentaremos a vigilância e garantiremos que sua família esteja protegida. Vou coordenar com as autoridades locais para que a segurança das suas filhas seja a nossa prioridade absoluta. O compromisso de Jéssica trouxe um alívio temporário para João, uma luz de esperança em meio à escuridão. No entanto, mesmo com a promessa de proteção, ele não pôde ignorar a sensação de que o perigo estava longe de acabar. A segurança de sua família ainda dependia de vigilância constante e cautela ininterrupta. Depois que Jéssica se despediu e saiu da casa, João tentou encontrar um momento de normalidade para suas filhas. Ele as ajudou a se preparar para dormir, tentando manter um semblante tranquilo e encorajador. Contudo, enquanto os minutos passavam e a noite se aprofundava, um crescente sentimento de inquietação começou a assombrar seus pensamentos. A sensação de desconforto se intensificou quando João notou algo alarmante. A porta da frente estava ligeiramente entreaberta. Ele tinha certeza absoluta de que havia trancado a porta antes de Jéssica chegar. A visão da porta entreaberta provocou uma grande inquietação nele. Com um impulso de urgência, João se dirigiu cautelosamente para o corredor, o coração batendo rápido e os sentidos alerta. Ao chegar à sala, encontrou um envelope sobre a estante, visivelmente deslocado do lugar onde costumava estar. Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas enquanto ele pegava o envelope e o abria com cuidado. O que encontrou dentro fez seu sangue congelar, fotos suas e das filhas, cada imagem capturando momentos íntimos e aparentemente inofensivos, agora manchados por uma mensagem ameaçadora escrita com uma tinta preta e fria. As palavras eram um sussurro de ameaça. Pense bem nas suas escolhas. O impacto da mensagem fez João sentir um calafrio profundo, como se uma onda de gelo tivesse passado por sua espinha. A ameaça era clara e cruel, uma lembrança brutal de que o perigo estava mais perto do que ele imaginava. O simples ato de enfrentar Roberta, de buscar justiça e proteger sua família, havia atraído uma nova e sinistra forma de retaliação. O medo tomou conta de João, misturado com uma profunda sensação de culpa. Ele se perguntou se havia colocado sua família em uma situação ainda mais perigosa ao desafiar Roberta. A necessidade de proteger suas filhas agora parecia ser um desafio ainda maior do que antes, e a inquietação constante era um lembrete cruel de que o perigo não havia desaparecido. João rapidamente trancou a porta e correu para verificar se as filhas estavam seguras.
Cada som na casa, cada sombra no escuro parecia amplificado pela ameaça. Ele se prometeu que, enquanto a segurança fosse uma prioridade, sua vigilância nunca poderia vacilar. A luta pela proteção de sua família estava longe de terminar, e cada passo em falso poderia ter consequências desastrosas. Na manhã seguinte, enquanto João tentava com dificuldade lidar com o medo persistente e a tensão crescente em sua casa, um telefonema urgente de um telefone público interrompeu sua rotina já angustiada. A voz de Patrícia, uma colega de Jéssica, estava carregada de pânico e urgência. João, você precisa vir ao hospital imediatamente. Jéssica foi encontrada gravemente ferida e está em estado crítico, ela disse, sua voz tremendo. A notícia caiu sobre João como uma tonelada de tijolos, fazendo seu coração acelerar e uma onda de pânico consumir seus pensamentos. A mente dele girava com a preocupação pela condição de Jéssica e pela segurança de sua própria família. Ele não perdeu tempo e partiu para o hospital, sua mente turvada pela combinação de preocupação e medo. O caminho até lá parecia interminável, com o trânsito passando em um borrão e o tempo se arrastando agonizante. Ao chegar, João se deparou com o caos do pronto-socorro, os corredores iluminados por luzes fluorescentes e o som constante dos equipamentos médicos, criando uma sinfonia angustiante. Seu coração batia descompassado enquanto ele seguia pelos corredores em direção à unidade onde Jéssica estava internada. Quando finalmente chegou à sala de emergência, João se deparou com uma cena devastadora. Jéssica estava deitada em uma cama de hospital, com seu corpo imobilizado e monitores que bipavam incessantemente. Ela parecia uma sombra do que era antes, a fragilidade de sua condição exposta pelos equipamentos médicos ao seu redor. A visão de Jéssica lutando pela vida fez o coração de João se apertar, e ele teve que se segurar para não desabar em lágrimas. A dor de vê-la assim era quase insuportável. Patrícia, visivelmente abalada e com o rosto marcado pela preocupação, encontrou João e o guiou para um canto mais reservado. Ela foi atacada de surpresa. Patrícia explicou com uma voz quebrada, tentando se recompor. Não houve chance de defesa. Parece que o ataque foi uma tentativa direta de intimidar você e enviar uma mensagem. As palavras dela foram como um golpe de martelo na cabeça de João. Ele compreendeu que a ameaça era muito mais ampla e sinistra do que imaginava, alcançando até mesmo aqueles que estavam tentando ajudar. João ficou ao lado de Jéssica, a angústia e o desespero aflorando com intensidade. Seus pensamentos estavam em turbilhão, girando em torno das reviravoltas e do ataque brutal que agora parecia ser uma mensagem clara. Ninguém estava seguro. Sentado ao lado da policial, ele sentia uma mistura de impotência esmagadora e uma determinação feroz se formando dentro dele. Ele precisava ser forte não apenas por Jéssica, que lutava pela vida, mas também pela segurança de sua família, que agora estava mais vulnerável do que nunca. Com o coração pesado e o espírito marcado pelo medo e pela determinação, João voltou para casa. Ele estava exausto, a mente fervilhando com a situação desesperadora. Na entrada, encontrou um envelope jogado no chão, amassado e com seu nome escrito de forma descuidada. A visão do envelope o deixou mais nervoso. Com mãos trêmulas, ele abriu o envelope e retirou um bilhete com uma mensagem direta e ameaçadora escrita em tinta vermelha. Última advertência. As palavras no bilhete eram um grito de alerta, uma ameaça clara e alarmante. O perigo estava aumentando e parecia que cada decisão de João apenas intensificava a situação. A sensação de que a luta estava apenas começando o envolvia e a segurança de sua família parecia mais frágil do que nunca. Com o coração pesado e a mente atormentada, João se preparava para enfrentar as consequências de suas escolhas, sabendo que a batalha pela segurança de sua família estava longe de terminar. João estava completamente imerso em suas novas responsabilidades.
sua mente focada em melhorar a segurança de sua casa com uma precisão quase obsessiva. Em um dia chuvoso e cinzento, com o som constante da chuva na janela e uma atmosfera pesada e opressiva pairando sobre a cidade, ele preparava um café na cozinha, tentando encontrar um momento de normalidade em meio ao caos que parecia se instalar em sua vida. O silêncio foi abruptamente interrompido pelo toque do telefone. Era Patrícia, e sua voz estava carregada de uma mistura de alívio e urgência. João, temos boas notícias. Jéssica acordou do coma e está consciente. Ela está pronta para revelar detalhes cruciais sobre Roberta Castro e a corrupção que envenena a cidade, disse Patrícia, a esperança em sua voz quase palpável. Ela também quer que você vá ao tribunal para confirmar essas informações. O alívio que João sentiu ao saber que Jéssica estava se recuperando e disposta a falar foi imediato, mas logo foi substituído pela preocupação. E quanto à segurança no local onde Jéssica está? Há riscos contínuos? Ele perguntou, a ansiedade evidente em cada palavra. Patrícia respirou fundo antes de responder. Estamos tomando todas as precauções possíveis. Há um contingente de segurança reforçado e o local está sob sigilo absoluto. No entanto, a situação continua volátil e precisamos permanecer vigilantes. À medida que o julgamento se aproximava, a tensão tornou-se quase palpável. Mesmo com Jéssica em recuperação, a decisão de testemunhar parecia um ato de coragem sobre-humana. Na noite anterior ao julgamento, Jéssica ligou para João em um tom de voz agitado. Houve uma tentativa de invasão, ela revelou, sua voz cortada pelo medo. Os invasores conseguiram ultrapassar algumas das medidas de segurança. Estamos em perigo iminente. O pânico tomou conta de João instantaneamente. Ele ligou para Patrícia com uma urgência desesperada. Precisamos de apoio extra imediatamente. A situação está se tornando cada vez mais perigosa e não posso arriscar a segurança de ninguém. A noite anterior ao julgamento foi marcada por um nervosismo palpável e uma ansiedade crescente. Quando o dia do tribunal finalmente chegou, João sentiu o peso dos olhares ao seu redor. Entre os espectadores, ele notou uma gama de expressões, desde olhares de solidariedade até expressões de hostilidade aberta. O ambiente estava carregado de tensão e João sentiu cada nuance desses olhares como um peso adicional sobre seus ombros. Ao encontrar Patrícia, ela o atualizou com um tom de voz que buscava tranquilizar. Jéssica está sob proteção intensa e as autoridades garantiram que todas as medidas de segurança estão em vigor. A polícia está fazendo o máximo para evitar que qualquer perigo se concretize, disse ela, aliviando um pouco da apreensão de João. No tribunal, Jéssica estava visivelmente abalada. Seu corpo parecia frágil e cansado, mas sua determinação era uma força inconfundível. A diferença entre sua aparência e a força de seu propósito era um contraste impressionante. Antes de começar o julgamento, João e Jéssica compartilharam um olhar profundo e significativo, cheio de compreensão e apoio mútuo. Era um gesto silencioso que transmitia toda a coragem e esperança que ainda restava. O julgamento começou com o promotor desmontando a intrincada rede de corrupção. Ele apresentou evidências detalhadas e convocou várias testemunhas para expor os crimes de Roberta e seus cúmplices. Jéssica desempenhou um papel essencial, seu depoimento fundamental para revelar as facetas mais sombrias do esquema, desnudando a verdade e ajudando a construir o caso contra os envolvidos. Cada palavra dela carregava o peso da verdade, ajudando a desmantelar o corrompido sistema que havia causado tanto sofrimento. Quando chegou a hora de João depor, ele não apenas expôs os erros de Roberta Castro, mas também revelou sua própria vulnerabilidade. A tensão na sala do tribunal estava tão intensa que parecia quase palpável. Durante um intervalo, um indivíduo associado a Roberta se aproximou de João e, em um tom baixo e ameaçador,
sussurrou que a ameaça estava longe de acabar e que ele enfrentaria grandes desafios pela frente. Apesar da ameaça e da pressão crescente, João conseguiu manter a calma. Quando o tribunal retomou, ele se levantou e se dirigiu ao juiz com uma firmeza que impressionou a todos. O que estamos tratando aqui vai além das evidências de crimes. É uma questão de justiça e respeito pela dignidade humana. Escolher o silêncio é se tornar cúmplice das injustiças. Eu decidi me levantar e lutar por aqueles que não têm voz. Seu depoimento teve um impacto profundo, e a sala do tribunal mergulhou em um silêncio reverente, absorvendo a força e a sinceridade de suas palavras. João, exausto e sobrecarregado pela situação, sentiu a hostilidade ao seu redor como um peso físico. Mas mesmo diante da adversidade e da pressão, sua determinação em buscar justiça permanecia firme. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar e que ainda enfrentaria muitos obstáculos antes que a verdade fosse completamente revelada e a justiça feita. A luta estava apenas começando, e cada desafio à frente era um lembrete cruel de que a luta por justiça e segurança estava longe de terminar. João fez uma pausa no corredor do tribunal, seu coração batendo forte, como se estivesse tentando escapar do peito. A tensão era palpável, e o som abafado dos murmúrios e passos ecoava como uma sinfonia de nervosismo. Patrícia se aproximou com um gesto de apoio, sua presença oferecendo um raro raio de conforto. Ela colocou uma mão reconfortante em seu ombro, os olhos brilhando com uma determinação que transparecia segurança. "Estamos protegidos, João. Eles não nos alcançarão", disse ela, com uma calma que parecia desafiar o caos ao redor. Ao redor deles, o público no tribunal estava aglomerado, e João notou uma mudança sutil na atmosfera. Havia uma nova energia no ar, uma sensação de união que parecia formar um escudo humano ao redor dos protagonistas. A solidariedade do público não era apenas uma reação passiva, era um baluarte simbólico contra a hostilidade e a tensão que permeavam o ambiente. Aquela presença, silenciosa mas poderosa, forneceu um alívio temporário para o peso que João carregava. Com esse sentimento de apoio, João e Patrícia enfrentaram a saída do tribunal. Cada passo parecia ecoar com uma combinação de determinação e ansiedade. A multidão hostil do lado de fora não conseguiu quebrar a força interior que eles haviam construído juntos. O clima frio e a sensação de perigo iminente contrastavam com a sensação de realização e esperança que os acompanhava. Quando finalmente conseguiram se afastar do tribunal, a sensação de segurança que conquistaram foi um pequeno triunfo em meio à adversidade. De volta ao lar, João se deparou com uma cena que ofereceu um alívio momentâneo. Suas filhas, Ana, Laura e Rita, estavam no jardim, mergulhadas em um jogo alegre. O som de suas risadas, cristalinas e genuínas, preenchia o ar, criando um contraste vibrante com o peso esmagador da luta que ele enfrentava. A luz do sol filtrava-se através das árvores, lançando sombras suaves e criando um ambiente de serenidade que parecia quase surreal em comparação com o que ele havia vivido. Sentado no sofá com suas filhas, João se permitiu um breve momento de paz, observando-as brincar e rir com uma alegria contagiante. Esse refúgio momentâneo era um lembrete do que ele estava tentando proteger. No entanto, a tranquilidade era acompanhada por uma inquietação constante. Ele não podia ignorar o temor profundo de que sua incessante busca por justiça pudesse, paradoxalmente, colocar suas filhas em perigo. Cada sorriso das meninas, cada abraço caloroso, contrastava fortemente com a sombra de seus receios. O medo constante de que suas ações pudessem ter consequências irreversíveis para a segurança e o bem-estar de suas filhas pairava sobre ele, tornando cada instante de paz em casa uma frágil e passageira fuga da dura realidade.
A ansiedade de que a luta por justiça pudesse levar a perigos reais para sua família se transformava em um peso esmagador, fazendo com que cada risada e cada momento de normalidade fossem simultaneamente um consolo e uma tortura. João se perguntava se seria possível equilibrar a coragem necessária para enfrentar a corrupção com a proteção que suas filhas mereciam. Essa tensão entre o desejo de justiça e o amor paternal continuava a ser o maior desafio de sua vida. Enquanto observava suas filhas brincando no jardim, João se via dividido entre a necessidade de lutar pelo que acreditava ser justo e o desejo desesperado de proteger sua família dos riscos que sua batalha poderia acarretar. A visão das meninas correndo e rindo, suas risadas ecoando como música suave, oferecia um contraste doloroso com a tempestade interna que João enfrentava. Cada momento de paz com suas filhas era uma breve e preciosamente efêmera pausa em meio ao furor que consumia sua vida. O céu acima parecia refletir o estado tumultuado de sua mente, nublado e carregado, como se a própria atmosfera estivesse pressionando sobre ele. O cheiro da grama recém-cortada e o calor do sol eram um alívio temporário, mas não podiam dissipar a sombra da incerteza e do medo que pairava sobre ele. De repente, o som abrupto e inesperado do telefone público quebrou a calma que ele tentava desesperadamente preservar. O barulho cortou o ar como um grito de alarme e João se levantou de repente, o coração disparado. Ele se dirigiu até o telefone com um misto de curiosidade e apreensão, sabendo que qualquer chamada agora era potencialmente carregada de perigo. Ao atender, uma voz alterada e distorcida, quase irreconhecível, soou do outro lado da linha. A voz estava carregada de urgência e mistério, transmitindo uma mensagem enigmática e perturbadora. Você deve ir à Praça Central ao amanhecer. Lá, você encontrará documentos que podem mudar o curso do seu caso contra Roberta Castro e seus aliados. Não traga ninguém, vá sozinho e esteja atento. O telefone desligou abruptamente, deixando João com uma sensação de inquietação crescente. A mensagem era clara, mas suas implicações eram profundas e perturbadoras. Ele passou o restante da noite em agitação, sua mente fervilhando com a decisão que precisava tomar. Imaginava se a promessa de documentos cruciais valeria o risco de se expor a uma armadilha. A urgência da situação e seu compromisso com a justiça o mantiveram em movimento, alimentando sua determinação. Enquanto o primeiro brilho do dia começava a se infiltrar através das cortinas, João preparou-se para o desafio que estava por vir. A luz tênue do amanhecer parecia refletir a atmosfera carregada de tensão, e ele sentia que estava prestes a se aventurar em um território perigoso e incerto. Ele respirou fundo, o frio da manhã tocando seu rosto como uma lembrança da seriedade do momento. Ao chegar à praça, a cidade ainda estava despertando e a praça estava envolta em uma névoa leve que parecia esconder segredos. João avistou um homem solitário parado perto de um banco, sua silhueta destacando-se contra o fundo pálido. O homem estava vestido com um casaco grande e um chapéu que cobria parte de seu rosto, aumentando o ar de anonimato e mistério que o envolvia. A atmosfera ao redor parecia quase palpável, como se o próprio lugar estivesse segurando a respiração. Quando João se aproximou, o homem virou-se lentamente, revelando um olhar firme e resoluto que parecia refletir a gravidade da situação. O contato visual breve entre eles foi carregado de uma comunicação silenciosa e carregada de tensão. O homem, confirmando a identidade de João com um aceno imperceptível, entregou-lhe um envelope volumoso. O peso do envelope parecia refletir a importância e a carga emocional do conteúdo. João segurou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso das decisões que estavam por vir.
O coração batia acelerado enquanto ele observava o homem se afastar, desaparecendo na névoa matinal como uma sombra fugidia. Ele sabia que cada passo agora estava carregado de possíveis perigos e que a luta por justiça estava se aprofundando, movendo-se para um jogo mais perigoso do que ele havia imaginado. Com o envelope seguro em suas mãos, João se virou e começou a caminhar de volta. O mistério e a responsabilidade de seu novo fardo pesando sobre seus ombros. João abriu o envelope com mãos trêmulas, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. As gravações incriminadoras que encontrava dentro eram como uma cápsula do tempo cheia de segredos sombrios. Cada fita revelava em detalhes minuciosos as atividades ilícitas de Roberta. Os documentos foram entregues por um ex-colaborador de Roberta, um homem que agora carregava o peso esmagador de sua própria consciência. Ele sabia que, ao fornecer essas gravações, estava se redimindo, mas o medo de represálias ainda o assombrava. João sentiu o peso das gravações como um fardo de grande responsabilidade. Essas evidências não eram apenas provas, eram a chave para finalmente desatar o nó da corrupção que havia envenenado tantas vidas. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, ele guardou os documentos e se preparou para o próximo passo, sabendo que o destino do caso poderia mudar com o que ele estava prestes a revelar. Quando João retornou ao tribunal, o clima estava carregado de expectativa. A tensão no ar era palpável, como se o próprio edifício estivesse segurando a respiração. As gravações foram exibidas diante do público e dos jurados, e o efeito foi devastador. Cada imagem, cada som, parecia ser uma pedrada na fachada de Roberta. As alegações dela desmoronaram como um castelo de cartas, e a sala ficou em silêncio, absorvendo a magnitude das provas. Os detalhes das gravações deixaram claro que Roberta estava profundamente mergulhada em suas práticas corruptas. Seus sorrisos confiantes e suas promessas vazias foram substituídos pela frieza das evidências. A defesa não tinha como se manter de pé. Era como se cada palavra de Roberta fosse uma condenação em si mesma. Quando chegou o momento do depoimento de Roberta, a atmosfera estava carregada de um misto de ansiedade e expectativa. Ela se levantou, pálida e visivelmente abalada, e começou a falar, sua voz tremendo, quase quebrando, sob o peso da verdade que estava prestes a expor. Roberta revelou como sua sede insaciável de poder a cegou para a moralidade e a levou a desconsiderar completamente a justiça. Ela admitiu com uma sinceridade brutal que o poder a havia corrompido, transformando-a de alguém com princípios em uma figura desumanizada e desinteressada pelo sofrimento alheio. O juiz, ao reconhecer o papel vital de João em expor toda a verdade, não poupou elogios. Sua coragem e tenacidade foram destacadas como exemplo de como a justiça pode ser alcançada mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mas o reconhecimento não parou nas palavras. O juiz anunciou que uma parte dos bens confiscados a Roberta seria transferida para João. Aquela decisão foi mais do que um gesto de compensação pelos riscos que ele enfrentou. Foi um sinal tangível do valor de seu esforço. Era um símbolo de que a luta pela justiça tinha um preço, mas também oferecia uma forma de alívio e recompensa por sua dedicação inabalável. Enquanto João recebia a notícia, sentiu um misto de alívio e gratidão. O peso das semanas de tensão finalmente parecia estar se acalmando, substituído por um sentimento de realização e justiça cumprida. O reconhecimento público e a recompensa foram um testemunho de que seu sacrifício não havia sido em vão e que, apesar dos desafios e do medo, ele havia conseguido fazer a diferença. Com o dinheiro recebido, João conseguiu garantir um futuro promissor para suas 3 filhas, adquirindo uma nova casa que simbolizava um novo começo.
As lembranças dolorosas da antiga residência deram lugar a momentos de felicidade e tranquilidade. Sua trajetória de coragem inspirou a comunidade e trouxe esperança para muitos. 4 anos depois, a vida de João e suas filhas prosperava além das expectativas. Rita estava prestes a começar a faculdade de medicina. Ana avançava em veterinária e Laura iniciava sua jornada na nutrição. Enquanto Roberta e seus cúmplices cumpriam pena e suas atividades ilícitas eram coisa do passado, Jéssica, agora em uma posição de destaque na polícia, havia promovido importantes reformas, contribuindo para a revitalização da cidade. A amizade entre João e Jéssica se fortaleceu com o tempo e evoluiu para algo mais profundo. Jéssica tornou-se uma presença constante na vida de João e de suas filhas, oferecendo apoio e carinho. Juntos, formaram uma nova e feliz família, encontrando equilíbrio e felicidade. Durante uma visita à praça revitalizada, Jéssica disse: "Olhar para a cidade agora é como ver um novo começo." Sua coragem foi fundamental para isso. João, tocado, respondeu: "Não teria sido possível sem você. Juntos transformamos a dor em algo positivo." Enquanto a cidade florescia com um novo espírito de justiça e renovação, João sentia uma profunda paz interior. Sua jornada havia não apenas mudado sua vida, mas também se tornado um farol de esperança para outros. Com gratidão e otimismo, João e Jéssica, agora mais próximos do que nunca, preparavam-se para um futuro onde a justiça e o amor continuariam a iluminar seus caminhos. Gostou da história? Então, não se esqueça de deixar um curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas histórias. Deixe um comentário sobre o que achou. Adoramos saber sua opinião. Nos vemos na próxima. Até breve.